Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Amém. Então, vamos hoje dar continuidade aos nossos estudos, né? E o tema desse estudo, que nós estamos falando sobre os dias atuais no retorno de Yeshua, e a gente está no tópico sobre o profeta Elias e o dia do Senhor. Nós paramos no livro de Joel, né, na semana passada, mas antes da gente começar a ler aqui, dar continuidade ao livro de Joel, vamos fazer uma oração. Gostaria de pedir a um voluntário que fizesse essa oração e apresentasse a aula de hoje ao Senhor. Lívia, olha a voluntária aí, ó. Amém. Pai amado, te agradecemos, Senhor, por este dia tão abençoado que o Senhor separou para que pudéssemos estar adorando a Ti, Pai. Neste momento eu te peço, Senhor, que o Senhor esteja com a Renata, Pai, iluminando a mente dela, Senhor, para que nós tenhamos uma aula proveitosa, para que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos dê entendimento, Pai. Abra nossa mente, Pai. Nós estejamos focados, Senhor, em aprender o que o Senhor quer nos dizer. É o que eu te peço, Pai, em nome do teu filho amado Yeshua. Amém. Amém. Então, nós falamos um pouquinho a respeito do profeta Elias, a respeito desse espírito de Elias, falamos sobre a restauração, demos uma boa introdução. As mensagens estão no YouTube da congregação, quem quiser rever, perdeu alguma coisa, quer relembrar, vai lá, assiste, anota, e vocês vão ver lá que nós paramos acerca do livro de Joel, né? Nós lemos Joel 2, do 1 ao 3, que fala a respeito do toque do shofar, né? E o significado disso. E hoje eu vou pedir para você continuar no livro de Joel, mas você vai ler do 12 ao 16. E eu preciso de um voluntário que leia o livro de Joel, do 12 ao 16. Joel 12. 1, 2 ou 3? Então, Joel 2, 12 ao 16. Todos acharam? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, prolongai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Obrigada, Flor. Então, novamente aqui, esse versículo, nós vamos ver que ele fala sobre arrependimento, né? Eu já expliquei sobre isso, sobre o retornar, né? A pessoa vai arrepender para quê? Ela se arrepende para ela poder endireitar a vereda dela, o caminho, para ela consertar aquilo que está errado. Ela não pode consertar algo se primeiro ela não reconhece que ela está errada. Ela não pode se arrepender, ela não pode ter um pecado perdoado se não houver arrependimento. Mas aqui novamente está falando sobre o toque do shofar. Novamente está falando sobre ter o ajuntamento. Toda vez que a palavra profética, né, a palavra bíblica, ela vai falar de shofar, ela está exatamente falando sobre isso, sobre estar em alerta, porque
vai haver guerra, vai haver um juízo, vai haver uma palavra, provavelmente de juízo, uma profecia, algo vai acontecer. E geralmente quando se fala de toque de chofar, fala-se de ajuntamento da congregação, ajuntamento do povo. Nós precisamos disso, né? A gente sabe que alguns irmãos trabalham, como a nossa irmã trabalha em hospital, né, na área de enfermagem. Então a gente sabe que às vezes as escalas ficam difíceis, né? Muito trabalho e a pessoa não consegue estar junto. Mas isso daqui é um fortalecimento. Hoje ter ouvido a palavra pela manhã, né? Depois um almoço maravilhoso, agora mais estudo da palavra, daqui a pouco vai ter um lanchinho e a comunhão, um ouve o outro, você se aconselha com um amigo, um fortalece, o outro ajuda, estar junto, chofar, congregai. O que é congregar? Estar junto, todos juntos em alerta, crianças, idosos, os jovens. Então a gente precisa compreender isso. E nós estamos falando aqui sobre o quê? Como nós podemos saber que está próximo o dia do Senhor? Então esses são sinais. Nós precisamos estar alerta, a gente precisa estar apto a ouvir o som do chofar, né? Nas várias traduções vai estar ali trombeta, né? Buzina, mas é exatamente isso, é o chofar do Senhor. Então, continuando no livro de Joel, na mesma conexão, vamos ler ainda no livro de Joel 2, do 28 ao 32. Joel 2, do 28 ao 32. Quem achou, pode ler. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Então, vocês estão vendo aí nesse livro de Joel que ele está falando muito a respeito de arrependimento. Tem promessas de derramamento do Espírito, avivamento, mas primeiro ele vem falando do quê? Do arrependimento. Ele fala primeiro de toque de chofar, ou seja, estar alerta, virá juízo. E ele fala que aqueles que sobreviverem estarão com ele aonde? No Monte Santo do Senhor. Então a gente já vai vendo que nos últimos dias haverá juízos. Esses são um dos sinais. E aí fala também sobre a lua de sangue, novamente. E nós vimos durante bem pouco tempo, né? Eu acho que mais ou menos começaram a ser mais, vamos dizer, constante, a lua ficar vermelha a partir, eu acho que 2015, 2016, e aí foi uma leva da lua ficar vermelha, né? E o Senhor fala realmente que vai haver sinais na terra, nos céus, e a gente precisa estar alerta, estar atento, estar observando todos esses acontecimentos, como eu já havia falado antes. Por exemplo, quando se fala a respeito de movimento das águas no mar, por exemplo, a palavra de Deus está se referindo às nações. Um agitar das nações. Será que as nações estão agitadas, gente? Nesses últimos dias? Não é verdade? Então vamos ler aí o livro de Daniel 7. A gente já vai adentrar nesse assunto do mar.
sobre essa agitação, sobre esses sinais. Daniel 7, do 1 ao 5. Certa noite, durante o primeiro ano do reinado de Belsazar, Bel-Protejo o rei, monarca da Babilônia, Daniel teve um sonho, e algumas visões passaram por sua mente quando repousava em sua cama. E assim que acordou do sonho, escreveu um resumo do que havia visto nos seguintes termos. Em minha visão à noite, eu pude observar os 4 ventos do céu agitando o grande oceano. Então, vi 4 grandes animais diferentes uns dos outros, que subiam no mar. O primeiro assemelhava-se a um enorme leão, e tinha asas de águia. Eu o contemplei, e em certo momento as suas asas foram arrancadas. E ele foi erguido do chão, firmou-se sobre 2 pés somente, como um ser humano, e recebeu um coração de homem. Continuei olhando e vi o segundo animal, parecido com um grande urso. Ele ergueu-se de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os dentes. E eis que foi-lhe ordenado: levanta-te, pois, e devora as carnes das multidões. Como eu já havia falado antes, o dia do Senhor, ele é um dia de juízo. E é um dia de grande pranto, como nunca houve antes. Não são dias de alegria, dias como as pessoas costumam anunciar, né? E colocam uma ideia na mente das pessoas que elas querem aceitar a Cristo, a Jesus, querem ter Yeshua como seu Salvador e pronto, já está tudo consumado, agora ela pode morrer e ir para o céu. Não, não é assim. A igreja, né, junto com as nações e junto com Israel, ela vai estar passando por uma grande provação. Em todos os momentos que a gente vai ver, né, que o plano do Senhor acontece aqui nessa terra, sempre a igreja está presente. Nunca foi sem a igreja. Então a gente vê que como houve muitas ramificações dentro da teologia sistemática, houveram também a introdução de muitas palavras e dogmas de homens que não condiz com a palavra do Senhor, né? Esses dogmas não condizem com a palavra de Deus, são simplesmente dogmas de homens. Então, no livro de Daniel, aí está falando a respeito de juízos, de morte, né? Que o Senhor ele dará a ordem mesmo para que haja muitas mortes. E mortes através de pestes, através de guerras, através de todos os tipos de coisas. Mas eu queria que você guardasse isso. A gente depois vai falar da lua novamente, vai explicar melhor sobre a lua. Mas eu queria que você guardasse bem isso, que toda vez aí no livro de Daniel 7 também está falando sobre mar, sobre a agitação do mar. Entenda que isso também se refere às nações, mas também se refere ao Oriente Médio. As nações estão tão agitadas como elas nunca estiveram antes, de forma global. Não existe nenhuma nação que não esteja agitada agora nesse momento de Covid. Não é mesmo? Quantos de nós que estamos aqui não passaram por perdas? Ou passaram por um momento de aflição, ou não conhece alguém que perdeu alguém? O mundo está agitado, o mundo está coagido. Essas agitações, elas vêm de tempos em tempos, mas de forma global, eu vejo que, na minha percepção, tá? Ela começa para essa era, com essa migração, né? Vamos dizer assim, bem potencializada da comunidade islâmica, que eles se espalharam pelo mundo de uma forma assim notória, né? A gente vê hoje o que está acontecendo com a França, nada que ninguém não soubesse no que daria, né? Aconteceu também coisas terríveis com a Alemanha, com essa migração, com a Suécia e com outros países. Então a gente vê que
E por que eu estou falando disso? Porque isso também está relacionado à lua de sangue. E vocês vão compreender. Essa agitação agora que está vindo, depois de toda essa violência, né? Parece que as pessoas estão fugindo, estão saindo, né? Os refugiados islâmicos espalhados por todas as nações. E aonde eles chegam, eles querem impor a cultura deles, a religião deles, o Deus deles. E um dos símbolos da religião islâmica, qual é o símbolo deles? Alguém tem noção? A lua, né? Mas principalmente a lua. E você guarda isso que depois a gente vai estar falando sobre isso. Então eles começam onde eles vão impondo pela força, né? Pela força, eles matam, eles assassinam aqueles que não querem submeter ao que eles acham que tem que ser. Por exemplo, vou dar um exemplo bem banal, tá? Mas para que a gente possa compreender. Imagina uma comunidade islâmica vindo para o Brasil e digamos que dentro da religião deles seja proibido comer feijão com arroz. A nossa base de alimentação, né, da maioria da população brasileira. Basicamente come todos os dias feijão e arroz com algum complemento. E aí é proibido na religião deles. Então eles vão vir para o Brasil e vão impor ao brasileiro que ele não pode mais comer feijão com arroz. E o brasileiro não vai querer aceitar isso, então ele vai lá e mata. Então é exatamente isso que eles estão fazendo nos países onde eles vão. A pessoa lá tem uma cultura, tem as vidas que eles levam, eles têm o total livre-arbítrio que Deus deu para eles e eles vão lá pela força e eles impõem a cultura deles, impõem a adoração deles. Por exemplo, a gente vê aqui no nosso país um escárnio muito grande, né? Um cristianismo. O Brasil é um país cristão, né? A maioria da população cristã. Você vê Charges, você vê aquela Porta dos Infernos, que eu não vou dar o nome, mas é a Porta dos Infernos, fazendo deboche com o Messias, não é mesmo? E o que acontece com eles? Nada, né? Ainda tem lá o carimbo de apoio de, vamos dizer assim, de órgãos governamentais que deveriam estar trazendo justiça para o país e não está, para poder eles continuarem fazendo. Eles não vão ser revogados, não vai ser revogado o que eles estão fazendo e eles vão continuar fazendo. A gente vê um escárnio com eles, né, com os cristãos. Mas a gente não vê um escárnio, por exemplo, dessas pessoas com o islamismo. Eles não fazem, né? Logo com uma religião que é tão radical, extremamente radical, mas eles ficam quietos, eles não mexem. É como se eles soubessem com quem eles mexem, né? Eles não mexem com a religião paz e amor. Ele mexe com os cristãos que são radicais, que são intolerantes, né? É lógico que isso é uma ironia. Então, a gente vai vendo que essa religião da paz e amor, que de amor e de paz não tem nada, tudo deles é na base da intolerância e da guerra. E muito deles impõem isso através de quê? Matando aquele que ele vê como opositor religioso. Como a gente viu e tem visto os ataques terroristas que têm acontecido por todo o mundo. Por todo o mundo. Então, um desses sinais é isso, como nós lemos aí no livro de Daniel e no livro de Joel. Haverá agitação do mar, as nações vão estar agitadas. Agora a gente está vendo o que está acontecendo na América do Norte, nos Estados Unidos, né? Fraude eleitoral e alguém que não tinha expressão nenhuma para a eleição vencendo eleições. E isso tudo está mexendo com o mundo todo, então assim, as nações estão muito agitadas, porque realmente será, se isso se concretizar, eu até vi há pouco tempo um comentário de um rabino, e ele falou, nós tivemos um Ciro, será que agora vamos ter um Nero governando a América? E isso vai mexer muito, muito